Mr. Horner, if you stand, please. It's the order of the court that you, Tanner Lynn Horner, has been adjudged to be guilty of the offense of capital murder as found by the jury. Jury having answered the special issues, making it mandatory that your punishment be death. It is, therefore, the order of this court that your punishment be death. Há apenas algumas horas, Tanner Horner foi condenado à pena de morte no estado do Texas por meio de injeção letal, após ser considerado culpado pelo assassinato brutal de uma menina de 7 anos. No dia 30 de novembro de 2022, Tanner Horner, um motorista de 31 anos que trabalhava fazendo entregas para a FedEx, estava prestes a encerrar seu expediente quando chegou a uma propriedade rural em Texas. Entre os pacotes que precisava entregar, havia vários destinados à família Strand. Um deles continha um conjunto de bonecas Barbie, um presente de Natal para uma menina chamada Athena Strand. Segundo o próprio Horner declararia mais tarde, algo aconteceu naquele momento que até ele mesmo considerou perturbador. Ele afirmou que, ao ler o nome de Athena na embalagem, mesmo sem conhecê-la, começou a pensar obsessivamente na menina. Disse que o nome chamou sua atenção por causa de sua origem mitológica e que, desde aquele instante, não conseguiu mais tirá-lo da cabeça. Por volta das 16 horas e 30 minutos, Tanner Horner finalmente chegou à residência. Dentro da casa estava a madrasta de Athena, já que seu pai ainda estava trabalhando. Horner deixou os pacotes na entrada e, após concluir a entrega, começou a caminhar de volta para sua caminhonete da FedEx. Foi então que algo chamou sua atenção e o fez parar. A poucos metros da casa estava Athena Strand, brincando sozinha do lado de fora da propriedade. A menina havia chegado da escola cerca de 10 minutos antes. Desceu do ônibus escolar e logo em seguida saiu para brincar perto da casa. Foi nesse momento que Tanner Horner a viu pela primeira vez. Ao se aproximar, Tanner começou a conversar e brincar com Athena por alguns minutos. A conversa parecia inocente, mas rapidamente tomou um rumo assustador. Em determinado momento, Horner disse à menina que tinha muitas Barbies em sua caminhonete e perguntou se ela gostaria de vê-las. Athena, confiante, respondeu que sim e começou a caminhar ao lado dele. As imagens registradas pela câmera da caminhonete mostram a pequena andando alguns passos atrás de Horner, enquanto os dois seguiam em direção ao veículo. Então, em questão de segundos, sem necessidade de uma longa conversa ou de qualquer manipulação evidente, Horner agiu rapidamente. Pegou Athena nos braços e a colocou à força na parte traseira da caminhonete de entregas. Depois que ela entrou no veículo, tudo mudou. O homem que poucos minutos antes havia demonstrado uma postura amigável, tornou-se agressivo e hostil. Horner sentou-se ao volante, ligou a caminhonete imediatamente e começou a ameaçar a menina, dizendo que, se ela gritasse ou fizesse qualquer barulho, ele a machucaria. O sistema de áudio instalado na caminhonete registrou alguns dos momentos mais angustiantes de todo o caso. Em meio ao medo e à confusão, Athena perguntou diretamente: "Você é um sequestrador?" Durante o trajeto, Horner fez perguntas pessoais sobre sua idade e sobre a escola onde estudava. Em determinado momento, chegou até mesmo a fazer comentários inapropriados, chamando-a de bonita, enquanto a menina chorava desesperadamente e implorava para voltar para sua família. Enquanto isso, na casa, a madrasta de Athena começou a perceber que algo estava errado. No início, acreditou que o ônibus escolar ainda não tivesse chegado, mas com o passar dos minutos, a preocupação transformou-se em desespero. Ao perceber que a menina não aparecia, entrou imediatamente em contato com as autoridades. Naquele momento, Horner já havia percorrido vários quilômetros com Athena, mantida em cativeiro dentro da caminhonete. Pouco depois, ele parou em uma área isolada e cobriu a câmera interna com um bilhete adesivo para impedir que continuasse gravando imagens. No entanto, o sistema de áudio permaneceu funcionando. Durante cerca de 1 hora, ficaram registrados sons de luta, gritos de dor, choro desesperado e as constantes ameaças de Horner, ordenando que a menina permanecesse em silêncio. Horner estacionou o veículo em um local afastado. Foi dentro da caminhonete da FedEx que ocorreram as agressões física e sexual contra Athena. A menina foi espancada com extrema violência. Inicialmente, Horner tentou quebrar seu pescoço, mas como não conseguiu e a criança continuava chorando,
acabou estrangulando-a com as 2 mãos até causar sua morte. Após cometer o assassinato, Horner transportou o corpo por aproximadamente 15 quilômetros até o rio Trinity. Lá, abandonou o cadáver da menina, nu, de bruços na água. Em seguida, colocou as roupas dela em um saco, limpou a cena do crime e continuou sua rota de entregas como se nada tivesse acontecido. Em determinado momento, chegou até a parar para fumar um cigarro com total tranquilidade. Athena Strand era uma menina de apenas 7 anos, cheia de vida, alegria e sonhos. Cursava o 2º ano do ensino fundamental e era descrita por todos que a conheciam como uma aluna dedicada, gentil e extremamente carinhosa. Adorava brincar ao ar livre, desenhar, dançar e passar tempo com sua família. Estava sempre sorrindo e tinha uma personalidade doce que conquistava rapidamente todos ao seu redor. Para seus familiares e professores, Athena era uma criança inocente, feliz e com toda uma vida pela frente. Enquanto centenas de voluntários, policiais e equipes de busca percorriam desesperadamente a cidade de Paradise, no Texas, tentando encontrá-la com vida, Tanner Horner continuava agindo com uma frieza impressionante. Nos dias seguintes ao sequestro, ele utilizou seu telefone celular para acompanhar o andamento da investigação. Fez pesquisas na internet relacionadas ao caso e consultou repetidamente notícias e fotografias sobre o desaparecimento de Athena. Também pesquisou se as câmeras instaladas nos caminhões da FedEx gravavam continuamente, aparentemente preocupado com as provas que poderiam ter sido registradas. O fato mais perturbador aconteceu no dia seguinte ao crime. Horner voltou dirigindo a mesma caminhonete de trabalho até a região onde dezenas de pessoas procuravam desesperadamente pela menina desaparecida. Imagens gravadas no local mostram Horner tentando atravessar uma área isolada, enquanto uma voluntária explica que ele não poderia passar porque estavam procurando uma criança desaparecida. Horner reagiu fingindo surpresa, como se não soubesse absolutamente nada do que havia acontecido. Entretanto, os investigadores já começavam a juntar as peças. Em 30 de novembro de 2022, poucas horas após o desaparecimento de Athena ser comunicado, os detetives descobriram que um motorista da FedEx havia feito uma entrega na casa da família Strand exatamente no período em que a menina foi vista com vida pela última vez. Ao rastrear o pacote, confirmaram que Tanner Horner era o motorista responsável por aquela rota. Quando as autoridades obtiveram as gravações da câmera interna da caminhonete, encontraram imagens e áudios perturbadores que permitiram reconstruir grande parte do que havia acontecido naquele dia. As evidências foram suficientes para concentrar imediatamente toda a investigação sobre ele. Finalmente, em 2 de dezembro de 2022, um policial localizou a caminhonete de Horner e realizou uma abordagem de alto risco. A prisão foi registrada pela câmera corporal do agente. Horner foi detido sem oferecer qualquer resistência. Durante o interrogatório, acabou confessando o crime, embora tenha tentado justificar suas ações com uma explicação considerada absurda pelos investigadores. Ele afirmou sofrer de transtorno de personalidade múltipla e culpou um suposto alter ego chamado Zero por tudo o que havia acontecido. Ainda assim, suas declarações foram fundamentais para que os Texas Rangers localizassem o corpo de Athena. O julgamento de Tanner Horner começou em 7 de abril de 2026, no condado de Tarrant, Texas, depois que o caso foi transferido do condado de Wise para garantir a imparcialidade do júri, devido à enorme repercussão que o crime havia provocado. Desde o primeiro dia do julgamento, Horner declarou-se culpado pelos crimes de homicídio qualificado e sequestro qualificado. Com essa decisão, o processo passou diretamente para a fase de sentença, na qual o júri deveria decidir entre a prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional ou a pena de morte. À medida que o julgamento avançava, novos detalhes sobre a vida de Tanner Horner vieram à tona. Pessoas que o conheciam o descreviam como alguém aparentemente comum, embora tivesse dificuldades para socializar e se relacionar com outras pessoas. Formou-se na Asley High School, tinha interesse por música e trabalhou durante anos como motorista, inclusive realizando viagens para a Uber, antes de se tornar entregador contratado da FedEx. Um dos aspectos que mais chamou a atenção durante o julgamento foi o fato de Horner não possuir antecedentes criminais.
Seu histórico era completamente limpo, algo que contrastava fortemente com a brutalidade do crime. Após 19 dias de depoimentos e apresentação de provas, em 5 de maio de 2026, o júri deliberou por menos de 3 horas antes de chegar ao veredito. Os 12 jurados responderam afirmativamente às 2 perguntas especiais exigidas pela legislação do Texas. Concluíram que Horner representava uma ameaça contínua para o futuro e que não existiam circunstâncias atenuantes suficientes para justificar uma pena menos severa. Pouco depois, o juiz proferiu oficialmente a sentença. Tanner Horner foi condenado à morte por injeção letal. No Texas, um condenado à pena de morte costuma permanecer, em média, cerca de 11 anos no corredor da morte. Assim, caso não haja recursos bem-sucedidos ou mudanças na legislação, Horner poderá ser executado por volta de 2037. Durante todo esse período, estima-se que o custo para o Estado de mantê-lo no sistema prisional e processar seus recursos ultrapasse os $385 mil.